Muito bem, gente. Recebendo hoje no PB Conectada o Eduardo Dantas, ou melhor, secretário Dudu Dantas, o Dudu de Cubati, secretário de Desenvolvimento e Articulação Municipal no estado da Paraíba, ex-prefeito da cidade de Cubati. Estamos aqui tendo a honra de receber o Dudu. Seja muito bem-vindo ao PB Conectada. Como é que estão as ações da Secretaria de Desenvolvimento e Articulação Municipal hoje no estado? Há mais de um ano o senhor já tem ocupado esse cargo. Seja bem-vindo. Cumprimento você, Muribe, e também todos que nos acompanham, né, através da audiência, assistindo e acompanhando esse podcast, e dizer da alegria de poder estar aqui para debatermos ações da Secretaria de Desenvolvimento e Articulação Municipal. Estamos há aproximadamente um ano que ingressamos na Secretaria a convite do governador. Estávamos em um projeto de uma candidatura a deputado estadual e naquele momento o governador nos convidou para poder participar e contribuir com o governo, e aí aceitamos e estamos na Secretaria que trata com os municípios, né? É a Secretaria de Desenvolvimento e Articulação Municipal que justamente ali faz esse trabalho de aproximar os municípios do governo do estado, de poder proporcionar ali com que os recursos possam chegar aos municípios, em especial as emendas impositivas. Todas as emendas dos deputados estaduais, elas passam pela Secretaria de Desenvolvimento e Articulação Municipal, a SEDAM. Então, em forma de convênio, foi feito em 2021 e em 2022, e esse ano, 2023, será uma transferência direta, porque foi aprovada assim na Assembleia Legislativa, e será de forma direta o recurso entrando na conta de todos os municípios. Então, em 2021, foi uma transferência de recurso em torno de 30 milhões, 2022, aproximadamente 43 milhões, e agora, para 2023, é um total de 60 milhões que serão transferidos para os municípios em diversas ações, aquisições de veículos, de equipamento, obras, serviços. É o Estado, através das emendas impositivas dos deputados, dando recurso para que os municípios possam ali dar sequência ao seu trabalho do dia a dia e melhorando a vida da população. Secretário, a propósito de emendas parlamentares, recentemente nós tivemos a apresentação na Câmara de Campina por parte de um vereador, o vereador Valdinei Santana, de um projeto de lei que pretende garantir a obrigatoriedade da divulgação da publicidade dos atos dos parlamentares federais da Paraíba. Exemplo dos deputados federais, dos senadores, enfim, que eles, ao apresentarem emendas para o município, divulguem quando apresentaram e para quem apresentaram aquelas emendas, no caso do município de Campina Grande. O senhor vê com bons olhos uma atitude dessa para se estender até para outros municípios do estado, para que seja uma lei também estadual, uma obrigatoriedade da divulgação dessas emendas? Eu acho que quanto mais transparência, quanto mais a população tiver conhecimento como está sendo investidos os recursos que é dela, que é do povo, da população, melhor, né? Os parlamentares fazem já esse trabalho porque para eles é importante a divulgação. Para quem destina a emenda é interessante. Para quem destina, mas muitas... Para quem não destina não é nada. Exatamente. Muitas vezes o município é beneficiado e por questões políticas, que eu acho pequeno isso, não divulgam quem está enviando o recurso. Então, eu acho que é interessante, é louvável, tanto na esfera municipal, estadual, como na federal. Municipal, a gente ainda, algumas situações muito poucas, tentando viabilizar emendas impositivas nos orçamentos municipais, né? Mas, a nível estadual, isso é uma realidade desde 2021 e federal, que já vem há muito tempo. No estado, nós não temos esse problema. Então, é sempre divulgado. A nossa secretaria lá, na assinatura dos convênios, sempre dava publicidade e dá publicidade para o município que está sendo destinado, e acredito que os municípios também, todos os prefeitos divulgando, porque eu não vejo problema nenhum nisso, Muribe. Você mostrar de onde veio o recurso. Eu acho que quando você quer omitir, você não está sendo leal com sua população. Você tem que dizer, isso aqui veio de tal deputado, isso aqui veio de tal senador, é para isso aqui, e a gente vai investir para melhorar a vida do povo. Então, eu acho importante essa iniciativa e tem que ter publicidade mesmo para quem foi destinado e quem destinou. Você esteve recentemente com o secretário Cláudio Furtado, da parte de Ciência e Tecnologia. Como é que foram essas articulações
essas negociações, já que estamos falando em recursos para os municípios? Essa é a sua pasta. Que garantias na área de ciência e tecnologia o senhor buscou e para que regiões especificamente? Nós tivemos com o Cláudio e assim fazemos também essa articulação com todos os secretários, além das emendas impositivas na secretaria, além do Paraíba Mais Sustentável, que eu vou falar mais à frente, é um programa interessante que vai viabilizar também a resolver esse problema de resíduos sólidos no nosso município. Também fazemos esse trabalho junto às outras secretarias, que é para justamente articular, é a função da pasta, o Estado junto com os municípios. Então, o secretário Cláudio assumiu essa pasta, é uma pasta nova, criada no segundo mandato do governador João Azevedo, e está viabilizando as ações. Então, estivemos com ele para poder incluir os municípios dentro dessas políticas públicas de ciência e tecnologia que a pasta vai desenvolver. O secretário nos passou que está avançando, né, por ser uma pasta nova, assim como a Secretaria de Meio Ambiente também, e que em breve vai estar justamente nos chamando para juntos podermos articular com os municípios investimentos dentro dos municípios, dentro de uma área tão importante como é a ciência e tecnologia. O senhor foi prefeito da cidade de Cubati por muito tempo, inclusive um dos protagonistas do turismo lá da cidade, da região, em torno da realização do motocross, enfim. Como é que tem visto a velocidade, o equilíbrio, as manobras, as acrobacias do seu sucessor, Ribeirão, que foi, claro, uma cria sua, e eu lhe pergunto, no universo da política existe muito a situação da criatura versus criador. O senhor se sente contemplado como criador do Ribeirão, digamos assim, sucessor seu na prefeitura de Cubati? Me sinto sim, me sinto satisfeito porque vejo que Ribeiro vem dando sequência àquilo que nós implementamos em Cubati, um trabalho que vem mudando a realidade de Cubati, e fico satisfeito. É para isso que a gente pôde apresentar Ribeiro lá em 2020 como sucessor e poder ver Cubati caminhando e fazendo com que a vida do povo melhore. É isso que eu queria. Então, nós temos um alinhamento político, graças a Deus. 3 anos, né, vai fazer da gestão de Ribeiro no final desse ano, mas estamos caminhando juntos e vamos caminhar juntos porque nós temos algo maior do que Dudu e Ribeiro, que é Cubati. E quando se coloca Cubati em primeiro lugar, eu acho que fica convergente tudo aquilo que a gente quer e que a gente pensa. Se Ribeiro tivesse uma má gestão, mal gestão, direcionando de forma equivocada os recursos do povo de Cubati e os caminhos que Cubati devia tomar, aí sim a gente poderia ter problemas, mas vejo diferente e está diferente. Ribeiro está dando sequência ao trabalho que implementamos e Cubati está trilhando o caminho certo. Agora há pouco conversava com ele, no próximo sábado vamos estar entregando mais benefícios a Cubati, ambulância, mais um carro-pipa, trator. Então, são conquistas que vão ali chegando para ajudar o povo. Você veja que um trator e um carro-pipa para ajudar o homem do campo, as famílias que moram na zona rural, que precisa de um apoio para a sua plantação com o trator, para o corte de terra, que precisa de uma água, né? O Exército tem um programa lá, mas é a água para beber, e aí a água para gasto, a prefeitura dá essa assistência. Então já tem um carro-pipa que foi da nossa gestão, agora Ribeiro consegue um outro, assim como o trator também, passam a ser 2 tratores, 2 carros-pipas, ambulância, que o município estava com dificuldade, que a ambulância já era velha e quebrando muito, então chega uma ambulância nova, que é recurso e emenda do deputado federal Wilson Santiago. É importante essas parcerias, porque quando o município enfrenta e tem as dificuldades de FPM, agora essa semana estão todos os prefeitos praticamente em Brasília brigando por melhorias no FPM. É um segundo semestre que o FPM tem uma queda e que os municípios realmente passam por dificuldades. Estavam vindo em 2 anos de recursos favoráveis, né? Você, se analisar, Muripe, você vê que não via há 2 anos atrás, 2 anos e meio, nenhum prefeito reclamar de recurso, né? Mas já passa a viver esse cenário. Então, diante disso, é importante as parcerias para que a gestão possa acontecer e possa melhorar a vida do povo. Mas em Cubati estamos satisfeitos
porque Cubati está trilhando o caminho correto e vamos seguir avançando, e eu contribuindo como secretário, contribuindo como ex-prefeito, com conhecimento que adquirimos, e aí busco também, ao lado de Ribeiro, fazer com que recursos cheguem a Cubati e Cubati continue avançando. Essa semana mesmo estive viabilizando junto ao governo do estado uma segunda etapa para a travessia urbana. São novas ruas que serão pavimentadas com asfalto em Cubati, ali melhorando justamente a mobilidade da cidade, e lá nós temos uma dificuldade de umas ruas que foram pavimentadas. Eu sempre digo, eu acredito que só tem isso em Cubati, com aquelas pedras rachão. Não sei se você, quando foi em Cubati, já teve a oportunidade de passar naquelas ruas. Então, vamos ali buscar para fazer a cobertura com asfalto ali. Motocross, né? Daria certo. Daria certo, entendeu? Então, assim, a gente vai trabalhando também, Ribeiro lá à frente da prefeitura, e a gente, com acesso que tem como secretário de Estado, e junto também a recursos federais, para que Cubati continue avançando. A minha tarefa é maior, né? Porque além de continuar ajudando Cubati, que é meu berço político, a minha cidade, eu também busco trabalhar pela região e também junto ao governo do estado por toda a Paraíba. Seguindo ali pela BR-230, naquela quase parada obrigatória em Soledade, enquanto degustava ali algo no próprio restaurante do Ribeirão, eu via rumores há alguns meses de que a articulação de Ribeiro com o prefeito o Geraldo Moura lá de Soledade era para que ele viesse a ser candidato, não por Cubati, mas que ele fosse candidato em 2024 por Soledade. Foi em blefe, foi devido ao fato de ele ter comércio lá em Soledade, ter empresas lá em Soledade, e pela própria ligação com o prefeito Geraldo também, ou de fato isso chegou a ser cogitado, e nesse caso, quem seria o candidato em Cubati? Não, hoje a realidade política lá em Soledade é o seguinte: Ribeiro, na eleição passada, apresentou lá também, até pelo comércio, pela convivência política, e por ser prefeito de Cubati, Ribeiro tem levado também uma assistência, em especial na saúde, a algumas pessoas de Soledade. Então, passou a ser um nome cogitado na política de Soledade. E na eleição passada, apoiou Wilson Santiago lá para federal e Chico Mendes para deputado estadual. Em um primeiro momento, em uma primeira participação, né, sendo prefeito de Cubati, mas mesmo assim foi o segundo colocado, dando votação expressiva aos dois deputados. Então, após essa eleição, passou a população a dizer que Ribeiro precisa participar da eleição de Soledade. Mas no cenário de hoje, o momento seria o seguinte: Ribeiro vai para a reeleição em Cubati e tem lá uma pré-candidatura de Nirinha, que é a esposa de Ribeiro. Então, a preço de hoje, a realidade é essa. Seria a candidatura governista? Não, oposicionista. Oposição? Oposição ao prefeito. Mesmo com essa articulação? É porque o prefeito lá tem um candidato lá que é Miranda, né, o pré-candidato, que é o presidente da Câmara, já anunciado e apresentado como pré-candidato. E aí Ribeiro está com entendimento com a oposição, já sentou com quem faz a oposição lá, e estão dialogando para uma união. Então, tendo união de toda a oposição, o nome, eu acredito que vem com muita força, porque você analisando uma eleição, eu gosto de analisar a eleição porque você vê voto. E voto, ninguém vai contra voto, né? Voto já mostra. E mostrou uma força muito grande de Ribeiro lá. Então, a preço de hoje, Muribe, a gente sabe que ainda falta um ano, né, praticamente, para você ter as eleições. Muita coisa pode acontecer, mas a preço de hoje, Nirinha está com o nome posto lá, que é a esposa de Ribeiro, como pré-candidata a prefeita, e está viabilizando no campo da oposição, porque a situação já tem um pré-candidato lá e Ribeiro vai para a reeleição em Cubati. Então, o cenário é esse. Sabemos que política, tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Eu sempre digo que política é como o tempo. Estamos com o céu aberto, com muito sol, daqui a pouco chega uma grande chuva. Estamos com chuva, daqui a pouco abre e o sol aparece. Então, em política, é dessa forma. Temos que acompanhar cada dia, cada semana, cada mês, até o pleito. Política é território de muitas mudanças e também um terreno onde dizem, aí paradoxalmente, né, secretário, que é uma área onde não se perdoa o traidor. Até se compreende a traição, mas não se perdoa o traidor. Acho que só explicasse um pouquinho para a gente no PB Conectado, como é que foi aquele processo de distanciamento, digamos assim, não de um rompimento, mas de distanciamento
da sua parte, politicamente falando, assim como alguns outros prefeitos também, mas o senhor, antecipadamente, nas eleições passadas, já se distanciava do deputado que era líder, então, na região, líder do Seridó e Curimataú do Estado, Buba Germano. Como é que foi esse distanciamento do grupo de Buba? Foi aquele seu ensaio de candidatura a deputado em 2022, depois houve um recuo com a nomeação para secretariado, enfim, foi aquilo que deflagrou, digamos, esse distanciamento. E como é que o senhor vê hoje esse grupo aí de 10 a 11 prefeitos do Curimataú e Seridó do Estado, sem a liderança de Buba, hoje com algum rateio aí com Adriano Galdino e alguns outros lá da região? Nós votamos em Buba, né, por 2 vezes. Na última eleição, em 2018, foi uma das maiores votações que ele teve na região, foi em Cubati, ainda eu prefeito do município de Cubati, e um dos motivos que foi acontecendo o distanciamento foi um desse aí que você tratou, uma pré-candidatura nossa também a deputado, mas sempre com muito respeito ao deputado Buba, sempre reconhecendo todo o trabalho que ele fez por Cubati, por nossa região, pela região do Seridó e Curimataú, mas teve realmente ali um momento de distanciamento, porque Buba estava buscando uma reeleição, que até nem pôde, mas aí substituiu o nome por Gilma, e Dudu também buscando ali disputar o mesmo cargo. Mas ali era um momento que eu achava e acho ainda que a nossa região tem espaço para 2 deputados estaduais e um deputado federal. Isso eu sempre defendi em todas as entrevistas, conversando com os prefeitos. Ainda dias atrás, quando o governador esteve na nossa região, eu conversando com prefeitos da nossa região, eu voltava a dizer isso, que a nossa região tem tamanho e tem condições para isso, para ter 2 deputados estaduais e um deputado federal. Se você conseguir alcançar isso, Muripe, se a gente conseguisse ter esse entendimento, o ganho seria muito grande, porque um deputado federal hoje tem a emenda impositiva que ele destina sem pedir a ninguém, é dentro do orçamento da União, onde ele direciona, certo? E aí o deputado estadual também. Então, todos esses recursos iam ser direcionados para a nossa região. Hoje nós não temos. Nós temos deputados que representam e representam bem, mesmo não sendo de lá, mas que também representam outras regiões. A federal, quem seriam os nomes na região? Eu acho que deveria sentar. Entendeu? Sentar, e a gente tem lá nomes das maiores cidades, o próprio prefeito Charles, a Rafaela, teve aí uma votação expressiva para a deputada federal, 40 mil votos. De Cuité. Né? De Cuité. Então, Rafaela está na Secretaria de Meio Ambiente, disputou no ano passado, teve uma votação expressiva, mais de 40 mil votos. Charles vai estar deixando a prefeitura no próximo ano, então poderia ser um nome que poderia ter uma articulação para federal, aí o entendimento entre ele e Rafaela, desde que tivesse uma união para deputado estadual também com o nome da região. Então é algo que precisa ser amadurecido. Tendo o nome né? da região, o senhor deixaria o barco do Wilson Filho? O Wilson Filho é estadual. Sim, né? mas O Wilson tendo, Filho é estadual. Tendo o nome para estadual, não, aí a região, o seguinte, é um projeto nosso, entendeu, Murilo? O senhor pretende ser candidato? Eu pretendo, sim. Eu não fui agora porque também, além do convite do governador, estava o tempo muito curto do período que eu tinha deixado a prefeitura, onde eu foquei na reeleição de Ribeiro, então não tive como fazer um trabalho nas campanhas municipais da região, e ficou um pouco apertado, e inviabilizou realmente também a nossa candidatura e, consequentemente, o governador fez o convite e a gente aceitou. Mas já estou trabalhando para disponibilizar o nosso nome, isso aí já é uma realidade. O senhor já cientificou, inclusive, os seus aliados, tanto o seu federal quanto o seu estadual, Wilson Filho, de que 2026 o nome é Dudu. Isso, que vou viabilizar a minha candidatura, não é imposição, mas acredito que a nossa região merece. Eu sempre tive essa vontade e esse desejo, e agora, nas eleições municipais do próximo ano, vou poder trabalhar toda a nossa região. Ali onde eu não tiver um prefeito, que os prefeitos já têm seus compromissos, e eu entendo, sou conhecedor disso, sou amigo de todos os prefeitos, e não é por isso que eu não tenho o apoio do prefeito, que eu queira ali desqualificar o trabalho do prefeito. Não. Então vou buscar estar ali alinhado com a oposição, entendeu? Eu só não posso deixar de ser votado em nenhuma cidade da nossa região.
Então, estamos já nesse projeto aí, trabalhando nisso aí, para que nas próximas eleições, em 2026, nós possamos chegar com o nosso nome em condição de disputa, em condição de buscar uma vaga na Assembleia Legislativa e a região do Seridó e Curimataú ter de novo um representante de lá, porque tem representante. Nós não podemos dizer que não tem. Nós temos representantes, os deputados representam, lá o deputado Adriano Galdino, que é presidente da Assembleia, ficou com uma parcela dos prefeitos que apoiavam Buba, acho que são 5 ou 6. Né? Temos o deputado Wilson Filho, também, que tem também lá uma parcela de municípios, e Chico Mendes e Chió. Então, são os deputados que têm atuação lá na região, que representam, mas que não são da região. Então, a gente vai buscar de novo essa vaga para a região e vamos disponibilizar o nosso nome e sugerindo aquilo que eu disse há pouco, Muribe, sugerindo que a região se unisse em torno de um federal e 2 estaduais da região. Se isso acontecer, eu estou dentro desse barco e dentro desse projeto. Se não acontecer, vou trabalhar para viabilizar meu nome e disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa em 2026. Mas concluindo a questão de Buba, então, o distanciamento começou por isso. Depois, também teve que eu não era mais prefeito, o prefeito era Ribeiro, e tinha um distanciamento entre Ribeiro e Buba. Ribeiro chegou para mim, isso não é segredo para ninguém, e disse que tinha uma dificuldade, até porque quando ganhou, Buba não deu sequer uma ligação para ele, para parabenizá-lo, para dizer que estava à disposição para trabalhar com o município, com a gestão do prefeito Ribeiro. O prefeito Ribeiro também se questionou quando ele esteve doente, né? Não teve depois que saiu, aquele momento difícil de Covid, uma ligação do deputado, que ele também tinha votado, né, no deputado Buba. Atenção na visão de Ribeiro. Na visão de Ribeiro faltou uma atenção, um gesto, né? E você sabe que política é gesto. Tem o gesto administrativo, com recursos com emenda, e tem o gesto pessoal de uma afinidade. Você precisa ter uma afinidade com aquele político que você vai votar. Se você não tiver uma afinidade, não tem como votar. Então, isso foi um dos motivos. Um outro motivo, né? Que talvez, eu não sei, aí quem pode dizer é Buba, né? Eu não sei se por conta de uma pré-candidatura nossa houve esse distanciamento com o Ribeiro, dizendo, não, o Ribeiro já vai votar em Dudu, então não tem porquê, né, eu ter uma aproximação com ele. Mas é aquilo que a gente falou agora há pouco, política muda. Então, se vem tendo a atenção, se vem mantendo o vínculo, quando eu recuei e fui para a secretaria, a porta estava aberta para votar. Então, uma das primeiras pessoas, quando eu recebi o convite do governador, que eu procurei foi Ribeiro, porque era um cara que vinha me apoiando, sempre buscando viabilizar também minha candidatura de deputado estadual. Então, nada mais justo do que eu procurar ele e dizer, Ribeiro, o governador fez esse convite e eu estou pensando aqui se eu aceito ou se eu continuo com a pré-candidatura, e decidi com ele. Quando acabamos de decidir, aí eu digo, pronto, agora eu não sendo, como é que a gente vai fazer? Eu não tinha dificuldade nenhuma de votar em Buba, até porque Buba foi um parceiro da minha gestão, nos ajudou a administrar Cubati, eu sempre disse isso, mas aí Ribeiro disse, não, Dudu, eu tenho dificuldade de votar em Buba e eu não quero votar nele. Particularmente, Dudu, você acha que, com o respeito mais do que extremo que merece pelas ações, pela competência, pelo conhecimento que hoje o deputado Buba tem, evidentemente, mas o temperamento dele, o emocional dele nas relações ali com os prefeitos, isso desajudou por muito tempo? Você sente isso, nesse cargo que você se encontra hoje, se articulando com os prefeitos, você sente que isso pesou em algum momento também? Aquele estilo mais braço de ferro, ele sempre foi um admirador, confesso, né, de Ricardo Coutinho na época, de administrar com braço de ferro, linha dura e tal, sem meias palavras. Isso, para os tempos atuais, acaba dificultando as relações? Eu tenho uma ação totalmente diferente, né? Eu sou mais no diálogo, na conversa, e realmente Buba tem esse temperamento forte, né? E como você disse, mais radical, mais duro. Lá em Cubati não teve esse problema, porque a gente sempre teve um bom relacionamento. Agora, eu posso dizer a você que na decisão que ele tomou política, no segundo turno da eleição para governador, eu acredito que foi onde ele se complicou politicamente. Eu sempre tenho dito isso, eu acho Buba um político experiente, um político de muitos mandatos, como prefeito de Picuí, né, como deputado estadual, como presidente da FAMUP. Então, tinha uma experiência muito grande política e, para mim, na minha análise, tomou uma decisão infantil de quem está entrando na política. Porque você
ter um governo que você tinha toda a força, como ele tinha com o governador João Azevedo, todos os espaços e os cargos do Estado com ele em Picuí. A exemplo do Hospital Regional de Picuí e os outros cargos que tinha. Vários prefeitos apoiando na base do governador. Então, eu acho que Buba ali, na disputa local com o prefeito Olivânio, ele não levou em conta que ele tinha uma força regional. E aí tomou aquela decisão de rompimento com o governador João Azevedo, um governador que vem fazendo muito, Murilo, pela região do Seridó e Curimataú. Eu acho que foi, e um político experiente como Buba não podia agir pela emoção. Né? É isso que eu estou dizendo, a experiência política de Buba não podia deixar ele tomar uma decisão como aquela. O governador, eu estava com ele, que eu participei da coordenação da campanha ao lado de George, da FAMUP, Tibério e outros companheiros. Então, nós estávamos na coordenação, eu e George da FAMUP, tratando com os prefeitos e com os municípios. E aí, ao lado do governador, o governador ligava, após o resultado do primeiro turno, falou com Gilma, disse à deputada que ela ficasse tranquila. PSB tinha feito 6 deputados estaduais e dentro do contexto de 6 deputados estaduais, o governador sendo reeleito no segundo turno, ele tinha como fazer Gilma ser deputada aos 4 anos. E estava assim, na agulha, como o governador disse como a ela. Primeira suplente. Primeira suplente do PSB. O governador disse isso a ela, né, se comprometeu. Então, quer dizer, ele tinha todo o espaço da região, a maioria dos prefeitos, todo espaço político em Picuí, dos cargos do Estado, e a garantia do governador que Gilma iria assumir e ser deputada. Então, hoje, Gilma estava deputada, Buba com o mesmo espaço político dentro do governo e seguindo vivo na política. Então, com a decisão que ele tomou, ele jogou tudo isso fora. Né? E hoje eu vejo com dificuldade... Complica para 2024 a eleição municipal de Picuí, nesse caso? Eu acho que complica, porque assim... Olivânio é um prefeito que vem trabalhando e que está muito forte em Picuí. Isso mostrou nas urnas. Olivânio ganhou, já foi eleito e reeleito, ganhou a primeira vez contra o irmão de Buba, a segunda vez contra a esposa de Buba, Gilma, né? Então, agora para governo, no segundo turno, que estavam de lados opostos, né? O primeiro turno estava todo mundo votando em João, mas no segundo turno... Buba com Pedro e Olivânio com João. Olivânio vence mais uma vez, né, as eleições lá com o governador João. Uma margem considerável? Considerável, e eu vejo o Olivânio muito forte. E Buba teve o distanciamento, não sei nem se vai voltar a disputar as eleições municipais lá em Picuí. Eu não sei se ele vai estar dentro desse cenário. O que se conversa lá é que vai ter um outro nome da oposição para enfrentar o sucessor do prefeito Olivânio. Mas eu analiso, a preço de hoje, que vão enfrentar uma dificuldade maior. Porque se Buba tinha toda essa estrutura, Murilo, de deputado estadual, dos cargos do governo lá dentro de Picuí, não vou nem falar na região, o hospital regional na mão dele, que era na mão dele, e perdeu 2 eleições para Olivânio. Uma ainda com a prefeitura na mão, quando apoiou o irmão, né? O prefeito era Cássio, então Olivânio entrou como oposição. A segunda não, aí ele já era oposição e Olivânio com a estrutura da prefeitura, mas ele tinha uma estrutura na mão, que é aquele hospital. Hoje não se tem mais. Então, ele perdeu força política em Picuí, essa é uma realidade. Então, eu vejo uma dificuldade, nesse momento, para o ano que vem, de voltar a governar o município de Picuí, né? Mas a gente sabe que muitas coisas podem acontecer e podem mudar. Mas, assim, sempre tive um respeito muito grande pelo deputado Buba, nunca escondi o que ele fez, foi um parceiro da minha gestão, nos ajudou a fazer com que Cubati pudesse avançar, mas no entendimento que eu faço como político, eu acredito que ele errou nessa decisão que tomou no segundo turno. E os motivos, para finalizar, que eu acredito que não deu para caminharmos juntos, talvez nasceu no ciúme da minha pré-candidatura, que levou a um distanciamento do prefeito Ribeiro. E aí, eu e Ribeiro, a gente é uma mesma coisa, a gente segue alinhado. Era a primeira eleição que nós estávamos indo apoiar após eu sair da prefeitura e Ribeiro estar como prefeito. Peraí, o ciúme atrapalhou, então, o seu primeiro ensaio de candidatura a deputado estadual? Eu acho, com Buba, eu acho que foi
uma das coisas que iniciou esse afastamento, entendeu? Porque eu ia ser candidato a deputado estadual. Então, houve esse distanciamento. Quando houve esse distanciamento, então não teve próximo de Ribeiro ali que assumiu, porque dizia, não, Dudu vai ser candidato a deputado, então por que eu vou estar ali mais ou menos perdendo tempo com Cubati e com Ribeiro? Né? Então, quando a gente recuou, tinha esse distanciamento, Ribeiro tinha essa mágoa. E aí eu não poderia, numa primeira campanha, no primeiro momento que o prefeito Ribeiro estava indo apoiar seus candidatos como prefeito, eu abri uma divergência. Se Ribeiro, durante 8 anos do nosso mandato, eu tendo ele como vice, sempre esteve ao meu lado. Sempre disse, com quem Dudu tiver eu estou. Nunca abriu brecha nem espaço. Houve lealdade. Nunca abriu brecha nem espaço para uma divergência que a gente vê em outros locais, vice-prefeito votando em outro deputado, divergindo do prefeito. Nunca aconteceu nos meus 8 anos. Então, com 2 anos, na primeira eleição de Ribeiro como prefeito, eu abri uma divergência. Então, não seria leal da minha parte, não seria correto pela correção que ele teve comigo. Então, fiquei com o Ribeiro e também eram os deputados que a gente já votava, o Wilson Santiago Federal, só tendo a modificação para o Wilson Filho, mas que já tinha serviço prestado em Cubati, e foi uma das coisas que eu disse a Ribeiro. Pronto, Ribeiro, então se você tem essa dificuldade de votar em Buba, mas vamos abrir um diálogo com o Wilson Filho. Por quê? Porque eu tenho muito cuidado com política, Muribe. E jamais eu queria que chegasse um candidato que não tinha vinculação com o Cubati. Isso podia ser interpretado mal. Dudu estava pré-candidato, abriu mão e chega um candidato de paraquedas. Parece uma negociata política, né? Então eu disse, não, aqui o primeiro passo eu vou para a secretaria, tudo bem, mas assim, eu quero alguém, Ribeiro, que tem um vínculo com o município, que tem uma história com o município. E aí o Wilson Filho tinha, porque foi nosso deputado federal. Era nosso deputado federal. E Buba estadual. Quando o pai voltou, que não teve sucesso para senador e voltou para ser federal, o Wilson Filho foi para estadual. E eu disse a ele, não posso votar porque voto em Buba. Entendeu? Mas aí foi a outra opção, porque já tinha serviço prestado, mandou recurso para aquela mega obra do parque em Cubati, para a UBS. Bom, são diversos recursos. Então o Wilson já tinha como a gente apresentar. E assim foi feito e foi majoritário, teve mais de 2.000 votos em Cubati como deputado estadual. Eu acredito que a terceira maior votação dele na Paraíba é Cubati. Eu estava analisando com ele. Então, a gente segue trabalhando e eles são parceiros importantes na gestão de Ribeiro. Já que o senhor, para finalizar, falasse um pouco mais sobre esse projeto novo que está pretendendo lançar aí pela Secretaria de Desenvolvimento e Articulação Municipal, e até que ponto o senhor espera, a partir desses projetos também, articulação política para 2024, o apoio aos seus prefeitos da região e de outras regiões também, e para 2026. O projeto é o Paraíba Mais Sustentável, ele já existe. Quando nós chegamos na secretaria, ele tinha sido lançado, estava em andamento, mas estava um pouco travado. E hoje nós estamos avançando com ele, Muribe. O governo do estado entrou na construção de 16 galpões, são um investimento de 5 milhões aproximadamente, para a construção de unidade de gerenciamento de resíduos sólidos com os municípios. Então, são 72 municípios beneficiados, 16 galpões em 16 municípios sede, e os municípios sede têm os municípios parceiros. Então, vão equipar, é a contrapartida dos municípios, equipar o galpão, né, com esteira, com equipamento para fazer a seleção do material reciclável. Quantos municípios sede? São 16. 16 municípios sede. E com os municípios parceiros, aí passa para 72 municípios. E esse projeto está avançando em Serra Branca, é um dos municípios que está mais avançado. O galpão já foi construído pelo governo do estado. O prefeito Souzinha avança na outra parte, que é a parte administrativa, a área de convivência, as células de rejeito, um paito de compostagem. Então, essa unidade estando pronta, e essa primeira etapa estando pronta, a gente vai conseguir viabilizar nesses 72 municípios o direcionamento correto e atendendo à lei os resíduos sólidos no nosso estado. Então, uma segunda e uma terceira etapa nessa quantidade de municípios, você vai ver aí 3 vezes 7, 21, 210, que aí não entram os grandes municípios, porque essas unidades é para municípios
que produz, totalizando eles, até 20 toneladas de resíduos dia. Então, a gente vai estar atendendo a Paraíba toda com os pequenos municípios e vai ser exemplo para o Brasil com a destinação correta dos resíduos. E, além do mais, além da destinação correta, é dando oportunidade aos catadores. Porque dentro do projeto, a gente já fez algumas audiências públicas, os catadores... Cooperativas também. Cria a cooperativa para os catadores e os catadores não vão só fazer a seleção lá e gerenciar essas unidades. Eles vão fazer também o trabalho de coletar. Então, as prefeituras que têm essas empresas que coletam o lixo, vai deixar de fazer uma licitação para uma empresa e vai contratar os catadores. Nós já temos 2 municípios na Paraíba e vem dando certo. Eu sentava, acho que na segunda-feira, com Paulo Dália, ex-prefeito de Juripiranga, que representa dentro do projeto a FAMUP. É um projeto que tem FAMUP, Governo do Estado, com a Secretaria da SEDAM, com a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, Ministério Público também é um parceiro. E nós conversávamos porque ele dá um suporte lá em Caporã e Ailandra. E já está funcionando. Tive a oportunidade, numa audiência pública lá, de presenciar e participar da assinatura dos prefeitos contratando as cooperativas de catadores para esse trabalho. E está dando certo. Então, você, além de resolver... Não tem pressão dos empresários, não, secretário? Mas é um projeto de um alcance social inegável. Inegável. Né, com um incremento ainda na economia também, mas contratar diretamente as cooperativas de lixo não cria um problema com o empresariado que, historicamente, vem prestando esse serviço aos municípios. Não? Só que o empresário que vem prestando esse serviço e o município que está com o empresário está prestando um serviço de forma paliativa. Você tira o lixo e manda para um aterro. A lei diz que o lixo, principalmente o reciclável, é do catador. Então o Ministério Público está dentro do programa por isso, porque o Ministério Público que vai para cima dos municípios, dos prefeitos. Tem todo esse acompanhamento também no MP? Não, o MP está dentro do projeto e acompanha, está nas audiências públicas, porque a lei é bem clara e diz: o material reciclável é do catador. Então, você está tirando ali, pagando para tirar e enterrando dinheiro. Hoje, esse material reciclável tem uma renda muito grande, Muribe. As famílias estão mudando a sua realidade. Entendeu? Pessoas, como eu dei o exemplo de Ailandra e Caporã, que praticamente não tinham o que comer, hoje, graças a Deus, mantém sua família, já tem uma motozinha, já tem um veículo, entendeu? Então, quer dizer, é um alcance social muito grande. Então, estamos avançando nesse programa, queremos avançar ainda mais, vamos correr para concluir essa primeira etapa, e aí, se Deus quiser, o governador João Azevedo vai lançar mais à frente a segunda e a terceira, e aí a gente vai cobrir toda a Paraíba. Então, isso é um programa muito importante, porque você está resolvendo o problema com o meio ambiente e o problema social com os catadores. E aí o governo sendo parceiro, sabendo que a responsabilidade é dos municípios. Né? Porque a responsabilidade dos resíduos, a destinação dos resíduos é do município. E eu sempre tive uma atenção com esse tema, até porque Cubati, ao lado de São Sebastião do Umbuzeiro, foram as 2 primeiras cidades da Paraíba a encerrar os lixões. Eu ainda como prefeito, em 2019, encerramos o nosso lixão e destinamos para o aterro da Ecosolo, que é o mesmo que Campina Grande manda aqui. Então, conversando com o promotor Farias, que é o responsável nesse programa, a gente tratava disso e dizia, aquilo foi um primeiro momento, vamos fazer o quê? Encerrar os lixões. Isso é a primeira etapa porque é mais rápido. E praticamente a Paraíba, todos os municípios encerraram os lixões. Cubati, como eu te disse, sendo a primeira ao lado de São Sebastião do Umbuzeiro. Foi de manhã em São Sebastião do Umbuzeiro e à tarde em Cubati, com a participação do Ministério Público, quando nós fincamos lá a placa de fechamento do lixão, fizemos toda a cobertura do material, aprovamos e fizemos e aprovamos o PRAD, que é o Plano de Recuperação da Área Degradada, e agora Ribeiro está executando. Ele tem até o próximo ano para concluir e já está em fase de licitação para executar, e será uma área verde, onde era o antigo lixão. Mas se você chegar hoje, já vê uma área totalmente diferente. Então, eu sempre tive esse cuidado e esse zelo com essa parte ambiental, e também agora
na secretaria dentro desse programa Paraíba Mais Sustentável. Então vamos avançar e é muito importante para Paraíba. Quanto ao nosso projeto, vamos tentar viabilizar junto ao governo do estado. É um governo operante. Eu digo e acredito que quando o governador João Azevedo terminar esse segundo mandato, será um dos maiores governos já realizados na Paraíba. O governador João Azevedo teve uma dificuldade muito grande no primeiro mandato. Eu sempre digo que a reeleição dele foi um trabalho muito forte e tinha vários motivos para não acontecer. Por quê? Porque uma fortaleza, me permita, secretário, uma fortaleza do ponto de vista eleitoral municipalista histórica. Não, aí, histórica, porque nunca antes história da Paraíba, para a gente usar essa expressão, aí você havia uma vitória de um governador sem vencer em Campinas e em João Pessoa. Aí você veja isso. Então, quer dizer, o governador João Azevedo, por ser municipalista, teve esse reconhecimento, mas o governador teve 2 anos de pandemia. Quando a pandemia foi aliviando, chegou a eleição. Então, a preocupação e o foco do governador foi salvar vidas, foi cuidar das pessoas. Então, nenhum outro governador teve essa dificuldade de praticamente mais da metade do seu mandato, ou 3 anos, você tendo que cuidar de uma pandemia, né? Mas assim, a Paraíba fez e foi exemplo. Tivemos aqui estados vizinhos, as pessoas morrendo por falta de assistência na saúde. Isso não aconteceu na Paraíba. Não faltou leito, não faltou equipamento, não faltou apoio do governo do estado. Então, o governador fez um trabalho ao lado de sua equipe importante e correto na pandemia. E também ao lado dos municípios. Com isso, o que você disse, nós perdemos, Muripe, é algo aproximadamente nesses números aí, se você pesquisar pode até detalhar melhor, em Campina Grande e na Grande João Pessoa, com algo em torno de 190 mil votos. O governador João perdeu para Pedro. É muito voto. O interior tirou esses 190 e botou 117 mil votos de maioria. Então, a gente veio do interior com mais de 300 mil votos de maioria para o governador João Azevedo. Então, foi uma força muito grande dos municípios. E eu dizia uma reunião do governador com os secretários, logo após a campanha, eu ali falava da importância de poder fazer com que os prefeitos tenham força nos seus municípios. Se você viabiliza ali para que as ações cheguem, o prefeito tem força de poder chegar para a população e pedir o voto. Foi isso que aconteceu. Né? Os prefeitos estavam todos bem e com força para pedir voto. Então, eu sempre dizia aos secretários e digo, a gente tem que fazer com que os prefeitos sejam bem atendidos, os municípios sejam bem atendidos e fazer de tudo para que os recursos cheguem o mais breve possível nos municípios, que é onde a vida acontece, é onde o povo está. Então, os recursos têm que estar nos municípios. Eu sempre defendi isso quando estávamos na luta na FAMUP, na CNM, em Brasília. O recurso tem que estar nos municípios. Aquela questão, não, é porque tem prefeito que aí desvia. Bom, aí vamos aperfeiçoar a fiscalização e as punições. E vamos para cima. Agora, não pode penalizar a população porque acha que um prefeito ou outro vai desviar recurso. Bom, vamos penalizar e com penas mais duras aquele que assim faça. Isso, mas a grande maioria não faz, a grande maioria quer investir, quer trabalhar, quer ver seu município melhor. E a gente tem que continuar lutando para isso, para que o recurso seja invertido. Hoje a gente temos um controle geral da União. Qual é o serviço que a União presta? Entendeu? Quem presta o serviço são os municípios, quem dá saúde, quem dá educação, quem dá infraestrutura, né? Quem está ali na área social atendendo as pessoas é os municípios. Então, tem que ter recursos nos municípios. Então, com essa bandeira, a gente vai buscar viabilizar o nosso nome, né? E finalizando aquela questão do governo e de uma eleição municipalista, a gente pôde acompanhar isso pela primeira vez na Paraíba, eu acredito, pelo menos que eu tenha lembrança, um governador ganhar em Campinas, em João Pessoa, e não ser governador da Paraíba. Em 2010, Ricardo foi assim contra Maranhão, ganhou em Campinas e João Pessoa e perdeu no resto do estado, mas foi governador da Paraíba. E era isso que os nossos opositores a João pregavam nessa campanha. Eu conversava com alguns prefeitos e era isso que, quando se reunia com o ex-governador Cássio, com o Pedro mesmo, que era pregado, a gente está muito bem, João Pessoa, Campina Grande, vamos ganhar a campanha, a gente cobra a diferença do estado. Só que eles não tinham a noção da força
que tem o interior, da força que tem o pequeno município e da força que vinha esses pequenos municípios. Foi muito voto. A galera jovem, né, Vicente? A galera do interior é foda. É foda. Não pensaram nisso, mas o interior mostrou sua força e eu fico feliz. Eu fico feliz, sabe, Murilo? Porque eu sou do interior, sou de uma cidade pequena e por muito tempo as cidades pequenas elas foram discriminadas. Eu gosto muito de uma fala que o governador faz, principalmente quando está inaugurando obras e benefícios, quer dizer que o dinheiro do Estado é para gastar na cidade grande e na pequena. O mesmo dinheiro que antes só gastava na cidade grande, ele hoje divide para a grande e para a pequena. Não é que tem que ver só a pequena, ele tem que ver o estado todo. Mas antes era só visto as maiores cidades. Você olhava para uma cidade como Olivedos, como Sossego, na nossa região, e dizia, não, ali tem 2.000 votos, 3.000 votos, eu vou investir para quê? O governador João fez diferente, disse, eu vou investir, porque são paraibanos. Rapidamente, secretário, e essa fórmula municipalista vai ter condição também de eleger João Azevedo, senador, e o candidato de João, seja até o próprio Deusdedit, como fala-se nos bastidores, em 2026? Eu acredito porque é um governo que vem trabalhando da mesma forma, mais forte ainda, com a condição melhor, sem pandemia, com um governo federal alinhado, que também teve esse outro problema. O governador João Azevedo teve um presidente que não olhava para Paraíba no seu primeiro mandato. Então agora não temos pandemia, temos um governo federal que é alinhado com o governo da Paraíba e temos um estado equilibrado. O estado da Paraíba é um estado que está bem, está equilibrado, está bem gerido. E com isso os recursos chegando aos municípios. Então o governo João Azevedo é muito forte nos municípios. Então eu acredito que João, tendo a decisão de disputar o Senado, será conduzido e eleito senador pelos municípios paraibanos, por essa força municipalista que vê e entende que ele vem fazendo um grande trabalho pelos municípios e que vai poder representar no Senado também os municípios. E acredito que esse projeto terá sequência, Muribe, independente de quem seja, se vem com Deusdedit, se vem com algum outro nome, mas eu acredito que ele terá sequência. Por quê? Porque a Paraíba está provando de um governo que é um dos melhores da Paraíba. Seja o nome técnico, a escolha de carta na manga ali do próprio governador João Azevedo do seu núcleo político, ou que seja a sequência natural, legítima, digamos, do vice Lucas Ribeiro? Não, eu defendo que seja o melhor para o grupo e para a Paraíba, dentro de um entendimento de um grupo que é muito grande. Então, nós temos um grupo muito forte. Nós temos o PP, né, que é um partido forte na Paraíba e com lideranças que têm uma credibilidade muito grande. Tem o vice-governador Lucas, né, uma senadora, o deputado federal Aguinaldo, que agora relatou a reforma tributária, né, foi o relator, tem uma influência muito grande em Brasília. Nós temos o republicano, né, com o deputado federal Hugo Mota, que é muito forte, foi o mais votado na Paraíba, tem uma força muito grande. O presidente da Assembleia, Adriano, 3 deputados federais, né? Mais Murilo, Wilson, Santiago, 8 deputados estaduais, então tem uma força muito grande. E o PSB, que é o partido do governador, 6 deputados estaduais, 1 deputado federal e o governador com um grande trabalho. Então a gente tem uma força e um grupo muito grande. Então eu defendo que seja o melhor nome para manter essa união. E eu pude acompanhar essa semana e também concordo com isso, que tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço ali para a composição da chapa PP, Republicano, PSB e ainda tem uma vaga, né? Porque são 4, governador, vice, 2 senadores e ainda os suplentes de senadores. Então eu acredito que Lucas vindo a assumir, João saindo para senador, acredito que o projeto terá sequência da mesma forma, fica bem representado. Se for diferente, for João ou Deusdedit, como se cogita também, o projeto fica bem representado. Se for um nome do republicano, desde que, Muribe, tenha esse entendimento e a força desses 3 partidos, com essas grandes lideranças, algumas que eu mencionei aqui e outras que eu não mencionei, mas que fazem parte desses partidos, possam estar unidas. E ainda temos mais um espaço para chegar mais gente.
como eu te disse, né? Pode abrir aí uma vaga, né? Vamos dizer, sair governador, 2 senadores, ou de vice, ou então permanece o vice, outro aqui para senador, né? E a gente sabe que tem aí lideranças que podem vir a contribuir também, integrar em breve aí o bloco do governador João Azevedo, que são lideranças fortes, em especial em Campina Grande. Dudu Dantas, secretário de Articulação, Desenvolvimento e Articulação Municipal do Estado da Paraíba, obrigado por vir aqui ao PB Conectada. Abraço. Quero agradecer, Muribe, e dizer que é uma satisfação estar aqui. Em outras oportunidades, assim que for convidado, estarei aqui sempre presente. Um abraço a todos. Maravilha. Segue a gente nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal do PB Conectada também no YouTube e até o nosso próximo encontro.